Olá, eu sou a Maria Sandra do canal Novidades Mineira. Hoje eu quero compartilhar com vocês a maneira como refrescar o seu fermento recém-criado, que ainda não foi usado para fazer pão ainda. Ele precisa ser refrescado e ser observado a fermentação dele. Esse aqui é o fermento, ele estava dentro da geladeira por 3 dias. Ele tem poucos dias de vida. Então, é necessário fazer o refrescamento dele e observar o desenvolvimento dele. Vou colocar aqui dentro desta vasilha. Esse fermento aqui vai pesar 93 gramas. Eu vou descartar uma parte, porque se eu fosse hidratar isso aqui tudo, eu teria que usar 93 gramas de trigo. E eu não quero tudo isso de fermento. Então, eu vou jogar uma parte fora. Ou então, você pode compartilhar com alguém essa parte aqui como muda de fermento. Vou colocar essa daqui para descartar. Hoje, nós vamos refrescar ele um por um. Aqui eu tenho 50 gramas de trigo. E vou usar também aqui 50 gramas de água. Lembrando que aqui tem 50 gramas de fermento. Então, é um por um. Isso é para ativar o fermento. Como ele é muito jovem ainda, eu vou mexer aqui tudo e vou esperar por 12 horas, observando a fermentação. Lembrando que a primeira fermentação dele é lenta, por ele ser jovenzinho. Mas quando ele ficar forte, com 2 horas, quando você refrescar ele, ele já vai estar pronto para ser usado. Aqui dentro desse vidro, eu vou só colocar 100 gramas de fermento. Essa parte que eu fiz foi muita, eu vou descartar também. Aqui se passou 12 horas, está desse jeito. Agora, novamente, eu vou reservar aqui outra parte, após as 12 horas, para refrescar novamente. Só que aqui eu vou refrescar só 25 gramas, porque para mim é a quantidade ideal para estar usando, porque eu só faço pão 2 vezes por semana. E se eu refrescasse uma quantidade mais, cada vez mais eu teria que descartar uma quantidade mais ou fazer mais pão. Então, eu vou usar 25 gramas de fermento, 25 gramas de trigo e vou usar 25 gramas de água. Uma observação, a água você pode usar ela até dar um ponto de pasta. Formou-se uma pasta assim um pouco firme, já está pronto. É só reservar e observar o crescimento do fermento novamente. Ele aqui vai fermentar por 6 horas. Eu vou ficar observando ele 6 horas, a potência dele. Aqui se passou 2 horas, o fermento ainda não estava bom para fazer um pão. Aqui 4 horas. E quando chegou 6 horas de fermentação, foi o pico e ele começou a afundar. Então, eu vou refrescar ele novamente, terceira alimentação. Aqui ficou 1 hora fermentando, 2 horas. Significa que o meu fermento já está apto para fazer um pão, na terceira refrescagem do fermento. Mas eu vou guardar ele na geladeira para observar ele no dia seguinte. Esse treinamento é necessário, porque ele é um fermento que deve crescer dentro da geladeira. Aqui já é o dia seguinte. Eu tirei ele da geladeira, ele estava assim. Vou refrescar ele novamente. Lembrando que aqui, a porção de trigo que eu usei aqui foi 25 gramas. Mas dessa vez, eu vou usar 50 gramas, porque eu já vou usar para fazer um pão. Porque eu tenho certeza que em 2 horas, ele vai dar a quantidade de fermentação certa. Que ele tem que crescer o dobro do volume. Então, vamos alimentar aqui e observar novamente. A água aqui eu vou pôr 40 gramas, porque eu gosto de uma pasta mais firme. Vou mexer aqui rapidinho para que você acompanhe daí e vou deixar ele crescendo aqui para que você veja que rapidinho, menos de 1 hora e 40 minutos, ele vai ter mais do que dobrado. Aqui está ele, vamos observar para vocês verem. Quando o fermento dobrar de volume, você vai realizar uma receita com sucesso, porque assim ele já atingiu o ponto para fazer um pão. Eu anotei aqui a data, o horário, o dia, para um lembrete e vou observando aqui. Olha como ele está crescendo. Com menos de 1 hora e 40 minutos ele já estava no ponto.
Ainda tem mais um teste. Você tem que pegar uma quantidade desse fermento, colocar na água. Se ele flutuar, você já pode amassar o seu pão, que vai dar super certo. Então já estamos chegando no final de mais um vídeo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Espero que goste do vídeo, porque eu achei essas informações aqui muito importantes para você poder usar o seu fermento para fazer o seu primeiro pão. Porque essas informações aqui é necessária. Observa só, flutuou. Até um próximo vídeo.